Reiniciada a sessão. Como nada consta na ordem do dia, passo a palavra ao presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Auri Schneider, para fazer uma breve explanação do trâmite das contas de governo número 001231-020-0-168. Após a explanação, abrirei espaço para os vereadores se manifestar e sanarem dúvidas persistentes ao citado processo, lembrado que os vereadores não irão se posicionar do teor do processo. Somente será discutido a forma como será tramitado por esta Casa. Senhor presidente, os colegas vereadores, pessoal que nos assiste em suas residências, de uma forma muito rápida e sucinta, nós queremos, a fim de auxiliar na publicização do presente processo de tomada de contas com relação ao ano de 2016, fazer algumas referências. Dizer que a comissão recebeu por parte do presidente, essa semana passada, dia 29, um ofício encaminhando as contas do ex-prefeito Gilberto e da Vânia Paza com relação ao exercício de 2016. De posse das contas, nós reunimos a comissão e notificamos o presidente para que ele, por sua pessoa, fizesse a notificação para a apresentação da defesa, caso necessário, do processo de contas, tanto do prefeito Gilberto, como também da ordenadora de despesa, vice-prefeita Vânia, na época. E cabe eu ressaltar essa comissão, como já bem dito pelo presidente, que o momento de hoje é um momento de nós analisarmos o procedimento, a forma como vamos julgar as contas do prefeito Gilberto, do ex-prefeito Gilberto e da Vânia. E não vai haver nenhuma manifestação com relação ao mérito do processo. Os vereadores vão ter o seu espaço depois para tirar as dúvidas com a comissão e nós vamos falar exclusivamente dos trâmites legais e da transparência do processo, para que assim logo transcorram-se todos os momentos que estão definidos no nosso regimento, a gente possa com tranquilidade fazer a votação. Dizer que o artigo 71 da Constituição, ele diz que os tribunais de contas são responsáveis em auxiliar as câmaras de vereadores na vistoria, na verificação de todos os atos praticados pelos ordenadores de despesa, também autarquias e alguns órgãos que se assemelham a isso. Então, o poder legislativo, poder executivo, estão todos hoje sendo avaliados periodicamente pelo Tribunal de Contas de Estado ou da União, se for o caso. E o artigo 31 da Constituição, ele traz mais claramente o que são os deveres nossos, dos vereadores. E diz no artigo 31, eu vou fazer a leitura, que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Que o parecer prévio
emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Diz também que as contas ficarão à disposição durante 60 dias, anualmente, durante 60 dias à disposição, para que qualquer contribuinte possa fazer o exame e apreciação e questionar sobre a sua legitimidade. Nós estamos de posse hoje das contas de governo. Só para fazer uma referência, até eu discutia agora há pouco, conversava com o colega Rogério, para que fique muito claro, nós temos hoje 2 tipos de contas que são julgadas. Temos as contas de governo e as contas de gestão. As contas de governo, essa que nós estamos falando agora e nesse momento hoje fazendo a sua publicização com esse ato, são as contas que dizem respeito a despesas de pessoal, a gastos, ao equilíbrio financeiro. São contas de uma forma macro, ou na verdade são todas, mas que abrangem todo que é tipo de despesa, convênios, principalmente também, como eu já referi, despesa de pessoal e o equilíbrio financeiro de um mandato. Também, pelo artigo 42, observam os restos a pagar dentro do próprio exercício financeiro. E as contas de gestão, que não é o caso que nós estamos falando hoje, são contas que não é necessário que todo ano sejam analisadas e são contas que o próprio Tribunal de Contas faz a inspeção, que são contratos, licitações, subfaturamentos, obras, fiscalização de uma forma geral, mas que não estão, que o Poder Legislativo não tem um alcance sobre elas. E essas contas de gestão são contas que o próprio Tribunal de Contas pode aplicar multas, aplicar sanções. O Ministério Público pode não, ele sempre se manifesta nesses casos, pode pedir devolução de valores, são contas de gestão. Deixar claro que não é o caso que nós estamos julgando nesse momento. Nós vamos julgar as contas de governo e esse ato de hoje é para nós fazermos essa divulgação e essas contas ficarão à disposição por 60 dias na casa. Ficarão à disposição de uma forma física, são, me parece que mais de 400 páginas, 412 páginas, e também estão, como diz o diretor, estão disponíveis no sítio para que o pessoal possa acessá-las virtualmente e fazer toda a verificação. De uma forma muito rápida agora, só vamos fazer uma explanação, sempre deixando claro que não vamos nos ater ao mérito, mas vamos só fazer uma explanação do que consta desse processo, até para que o pessoal se familiarize quando vai acessar o site da Câmara, se familiarize e possa ver o que ele está lendo. Então, todos os processos de contas hoje que são feitos de forma quase virtual, mas nós temos ele físico aqui hoje para fins de verificação, eles consistem na juntada de documentos, relatórios dos mais variados, relatórios contábeis dos mais variados, para que o pessoal que faz a verificação, que são os auditores, possam verificar alguma inconsistência ou alguma coisa que não esteja em conformidade com o que diz a nossa legislação, principalmente lei fiscal, Lei 101/2000. Nesse momento, existe uma supervisão de instrução dentro do tribunal que faz essa análise imediata e emite um parecer prévio. Quando desse parecer prévio emitido por esse
por esse órgão dentro do tribunal, já começa a ser apontado algumas situações e se abre um espaço para a defesa. Análise prévia do processo, na sua conclusão, apontou 4 itens que deveriam serem verificados, sanados ou explicados. Item 2.3, Lei da Transparência, dizendo que alguns atos não estavam transparentes, não estavam sendo publicizados conforme a lei. Lei de Acesso à Informação. O item 5.1, restos a pagar. Restos a pagar são todas as contas, são todos os valores empenhados dentro do exercício e não pagas no final do ano sem a provisão de dinheiro em caixa. Então pode-se empenhar as contas, não pagas desde que deixe dinheiro em caixa, não tem problema nenhum. Mas as que não pagas ou que não têm a cobertura para pagamento, são contas que ficam como restos a pagar. E também temos a outra indicação, que é 5.2, que é o equilíbrio financeiro, que precisa existir, que é nada mais, nada menos do que um cálculo, uma análise feita de um mandato para o outro, aonde ali constam percentuais e limites de endividamento a curto, a longo prazo, e fazem no final um comparativo de como foi pego as contas e de como elas foram entregues após o mandato. Após isso, o Ministério Público também se manifesta e dá a sua contribuição no processo, dizendo da legalidade ou não dos atos praticados pelos gestores. E, sobretudo, depois vem a defesa do gestor, que ela pode ser feita e é feita via expressa, via documento, e depois também existe um momento da sustentação oral. O pessoal pode fazer a sustentação oral junto ao tribunal, aos membros do tribunal das câmaras, que são compostas por 3, para que o pessoal, talvez aquilo que não bem explicado, possa ser de público dito e entendido e talvez reavaliado pelo próprio tribunal. Como já disse, itens 5.1 e 5.2 foram os 2 itens que sobrepesaram e ficaram mantidos pelo tribunal. Após isso, o conselheiro do tribunal se manifesta e fala sobre e emite o seu parecer. Emitindo o seu parecer, depois ele submete o seu parecer à apreciação dos demais. Ele, como relator, ele submete a apreciação dos demais membros da Câmara. Depois disso, cabem alguns recursos regimentais que foram feitos aqui. Até teve um momento que houve uma suspensão do julgamento para que melhor pudesse analisar os documentos e também pudesse ser juntados documentos que não estavam disponíveis. Depois, com a imposição de um recurso, se levou esse processo ao pleno, e o pleno, que é composto por 5, nesse julgado aqui foi composto por 5 membros, mas não é que a composição do pleno é maior. Nesse julgado aqui, ele foi entendido como, depois nós podemos passar a ler, como não atendido os requisitos essenciais em 2 pontos, que é o ponto 5.1, que é o ponto 5.2, que são com relação a restos a pagar e com relação ao outro item, que é o item que os valores
os valores dos anos de 2013 e 2016 ficaram maiores do que os recebidos quando entregue pelo outro prefeito em 2012. Então, se constatou um desequilíbrio financeiro por parte dessa última gestão. Essas contas estão à disposição e eu quero, senhor presidente, dizer que a comissão não vai medir esforços, vai deixar de uma forma... vai estar sempre à disposição para que todos os colegas vereadores possam vir até nós, possam sanar as suas dúvidas, para no momento do seu voto terem convicção e terem um voto consciente, com base formados numa convicção própria de cada um. Deixar à disposição nesse momento também, para que, se algum colega tem alguma dúvida com relação ao trâmite processual, e, ao mesmo tempo, devolver a palavra ao senhor presidente e agradecer pelo espaço que foi concedido a essa comissão para que pudéssemos publicizar esse ato nesse momento, dizendo então que o processo número 0012310200/168 está à disposição de todos os munícipes, assim como dos gestores Gilberto Ratke, da Vânia, Regina Paza de Paza, e também de todos os colegas vereadores para que possam proferir no momento certo o seu voto. Muito obrigado. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocação, dou subjetivamente sessão e abro espaço para as explicações pessoais.